receber o nosso pastor Jonatas Lima, que está em toda a liberdade nesta noite de ministrar a palavra do Senhor. Deus abençoe, pastor. Glórias a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Quantos estão felizes por poder estar na casa do Pai? Queridos, tome teu assento por um minuto. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar atrás de uma santa tribuna para poder estar ministrando a palavra do nosso Deus, ela que é imutável, porque não muda, mas permanece para sempre. Louvar a Deus pela saudação de bem-vindo, a qual foi extenso aqui nesta noite, e também pela vida do nosso pastor presidente, pastor João Alves. Deus abençoe, que alegria lhe ver, e que honra poder estar aqui pela primeira vez, debaixo do seu cajado. Já tive aqui uma outra vez, alguns anos atrás. Deus abençoe. Também a pastora Vilma, Deus abençoe. A pastora Vilma está até mais sorridente, né? Às é bom. O vice-presidente, Deus abençoe, pastor. Cumprimentando também estes dois homens de Deus, eu cumprimento a toda essa pleita de obreiros, homens de Deus que lá deste altar e ajudam para o bom andamento desta obra. Tantos que estão aqui, quantos que estão na nave da igreja, aqueles que estão no secreto, lá de fora, trabalhando na recepção, para que o bom andamento desta festa aconteça. Deus abençoe a todos. Também quero louvar Deus pela vida do presbítero Anderson. Deus abençoe. Ele está com dívida comigo. Ele até me pediu desculpa. Olha, pastor, me perdoa, mas você está endividado comigo, camarada. Depois que o camarada me promete uma coisa, ele tem que cumprir, nem que seja um ano depois. Deus abençoe a tua vida, meu amigo. E também a Osana. Deus abençoe. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Estivemos do outro lado da cidade uma vez e hoje estou com eles aqui. Igreja, Deus continue abençoando a banda. Já louvaram o nome do Senhor. Olha, irmão, já vai para mais de 20 anos já está fazendo 20 anos, né? Jesus, o cabelo já está embranquecendo, mas já vai para mais de 20 anos, já está fazendo 20 anos que cada final de semana, e por que não dizer quase todo final de semana, eu estou em um altar de alguma igreja, de algum congresso, pregando a palavra de Deus. Segura aí, crente. E eu já vi muito grupo de coreografia se apresentar, mas algo me fez atentar para o grupo. Como é que é o nome do grupo? Kairos? Kairos. Eu acho que essa está sendo uma das únicas vezes que eu vejo um grupo se apresentar e cantar ao mesmo tempo. Alguém já reparou nessas meninas apresentando aqui? Elas apresentam e cantam, e é muito difícil você ver isso. E vocês estão de parabéns. Deus continue usando vocês, porque vocês aqui fizeram a sua coreografia, cantaram com a alma, e Deus continue abençoando e dando crescimento. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dos servos do Senhor? Amém? Eu não tenho esse dom de fazer coreografia, meu irmão. Você ficaria no estreito, né? Gordinho é complicado, né? Eu estaria assim, ó, só Jesus. Vamos se colocar sobre os seus pés. Nós estamos numa noite de conscientização missionária. Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, os crentes estão tudo na igreja hoje. Coisa boa, né? Jesus é bom. Senti a falta de alguns ontem aqui, irmãos. Mas graças a Deus que vocês estão aí hoje. Deus abençoe. Queridos, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 10.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 10. Escute o que eu vou dizer aqui, irmãos. Não é de costume, e a coisa que mais me deixava nervoso como pastor de igreja, porque pastorei igreja há 14 anos, em Canoas, é o ver o pregador chegar atrasado no culto. Isso me deixava meio bravo com o pregador. Mas quando tinha uma justificativa, e ontem eu conversei com o presbítero Anderson, eu estou vindo de um outro compromisso de agenda do outro lado da cidade. Eu passei em frente ao gasômetro, aquilo estava lotado. Para chegar até aqui, a BR-116 não foi tão fácil. Mas Deus deu graça e nós estamos aqui. Vocês me perdoam, irmãos? Glórias a Deus. Lucas capítulo de número 10 e verso de número 30 está registrado assim. Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes, aos quais roubaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo passou distante. De igual modo também o levita chegou àquele lugar, e vendo passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, diga comigo, um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando, enfaixou-lhe as feridas, colocou azeite e vinho, e então, colocando sobre sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Amém? Tome teu assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo de número 10, o verso de número 30, 31, 32, o verso de número 33, 34, até o verso de número 35 foi os versículos que ora nós lemos aqui para fazer uso e exposição da palavra do eterno Deus. A parábola é muito conhecida de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Ela é conhecida como a parábola do bom samaritano. Ontem nós lemos aqui sobre o acontecimento de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 35, 36, 37 e o verso de número 38. E o mesmo autor que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido como este que escreveu este evangelho aqui, o Evangelho de Lucas. Este Lucas aqui, ele é conhecido como um historiador e também como médico amado. Este homem aqui, ele vai escrever este evangelho, ele vai escrever também o livro de Atos dos Apóstolos. Acredito que ele teve tempo e oportunidade para conversar com os discípulos do Senhor Jesus, mas companheiro mesmo, ele foi companheiro do maior bandeirante da história da igreja, do maior missionário que a Bíblia relata, e ele se chama o apóstolo Paulo. Lucas, ele foi companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Ele viu os intempéries, ele viu os momentos de provação que o apóstolo Paulo falou e passou, e ele vai descrever isto e vai falar acerca disso com muita propriedade. No momento do abandono e no momento que Paulo está na sua última prisão em Roma,
E ele vai escrever uma carta ao jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, no momento do abandono, porque na primeira prisão em Roma, ele pede que a igreja continue orando, continue intercedendo, para que ele continue sendo embaixador de Cristo em cadeias e pregue a palavra do Senhor. Mas na segunda prisão, e a sua última prisão em Roma, é diferente. Ele está sentindo o peso do abandono, e ele vai escrever uma carta ao jovem Timóteo dizendo: vem ter depressa comigo, Timóteo, antes que o frio da Europa chegue, e traz contigo a minha capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade. Traz também os rolos, e traz também João Marcos, que ele é muito útil para o ministério. Ele sabe que ele vai ser decapitado. Ele diz que no momento do abandono, quando todos viraram as costas para ele, quando foi traído por Alexandre o latoeiro, somente o médico amado Lucas estava com ele. Então este aqui, ele teve propriedade para falar acerca da história e da igreja missionária. Mas ele vai falar do primeiro missionário no seu evangelho. Este primeiro evangelho foi ofertado por Deus, foi enviado por Deus para trazer salvação aos homens. Quantos estão preparados aqui para dentro de alguns minutos ouvir falar do primeiro missionário que veio aqui proclamar e anunciar o reino dos céus? Quantos estão preparados para isso? Levante a sua mão. O primeiro missionário está registrado o seu nascimento no capítulo de número 2 do evangelho de Lucas. E aqui é um divisor de águas da história da humanidade, porque Lucas ele vai falar sobre o nascimento de Cristo, e ele vai falar com muita propriedade. Acredito que como médico teve tempo para falar com Maria sobre todos os acontecimentos que aconteceram em torno daquilo que envolvia o nascimento do Cristo, o nascimento do Messias. Parece que eu vejo um homem chamado José com a sua esposa Maria, já grávida, já com as ânsias e as dores do parto, procurando uma hotelaria, procurando um lugar para o nascimento do seu filho, que nasceria dentro de alguns instantes. Mas de porta em porta foi se batendo, e não se encontrou um lugar para o menino nascer. Mas já existia uma profecia messiânica no Salmo de número 22, que no berço de uma manjedoura, e que nos traços de uma manjedoura, o menino de Deus ele seria parido. E então aconteceu como foi profetizado pelo salmista Davi no Salmo de número 22. Quando não se encontrou um hotel, então se achou uma humilde manjedoura, e ali que vai acontecer o nascimento do Messias, o Salvador da humanidade. E escute o que eu vou dizer aqui. Eu já andei por alguns lugares deste Brasil, eu já andei por alguns lugares deste Rio Grande do Sul, eu já andei fora deste país, e até hoje, pousando em alguns lugares, em alguns hotéis, em algumas pousadas, e eu nunca vi um cordeiro ou um animal nascendo em um hotel de luxo, em um lugar parecido com isto. Jamais vi isto acontecer. Mas então, por que Cristo teve que nascer numa humilde estrebaria? É que na ótica dos homens que vão ver aquela criança, ele é só um menino, mas na ótica do céu, ele está nascendo no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Porque na ótica do céu, na ótica de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, que está sendo ofertado pela minha vida e pela tua vida. O Cordeiro de Deus foi apresentado. Agora, queridos irmãos, no capítulo de número 2, nós vamos ver o nascimento do Messias. Mas no capítulo de número 3, escute o que eu vou dizer aqui. Dá-se um salto na história da humanidade, e é aqui que começa um divisor de águas na história do Messias, na história do Nazareno. Por quê? Porque Jesus, até os seus 30 anos de idade, ele está em uma cidade pequena. Ele nasceu em Belém, mas com 30 anos de idade, ele está residindo em Nazaré. A sua juventude, o seu tempo, a sua infância foi em Nazaré. E ele vai aprender então o ofício de seu pai José. E ele é o carpinteiro de Nazaré.
Nazaré, quer receber e quer fazer-se um móvel bom, é só descer para Nazaré, porque ali está o carpinteiro chamado Jesus. Na sua mão ele tem o formão, na sua mão ele tem o martelo. As melhores ferramentas e os melhores móveis são feitos na cidade de Nazaré. Então todos desciam para lá, porque o carpinteiro chamado Jesus estava lá. Mas agora eu costumo dizer que este tempo ele está cumprindo a agenda dos homens, e é por isso que Jesus ele é conhecido por duas faces. A primeira fase é pelo seu ministério de 100% homem, e a sua segunda face é conhecida pelo seu ministério de 100% Deus. Mas esse ministério de 100% Deus só vai ser conhecido a partir de um lugar determinado. E que lugar determinado é este? Ele é conhecido como Jordão. E sabe quem é que está no Jordão? Aquele que foi registrado o seu nascimento no capítulo de número 1 de Lucas. Ele se é chamado como João Batista. Horas está no Jordão, horas está no deserto. Vestido de couro de animal, se alimenta de gafanhoto e de mel silvestre. A mensagem dele não é tão fácil de se ouvir, porque ele está pregando arrependimento e ele está confrontando ao povo. Mas ele está batizando agora no Jordão, e ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Na grande verdade, eu batizo com água para arrependimento, mas está vindo um após mim, e ele é antes de mim, e quando ele chegar, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Segura para dar um glória a Deus aí. Por que João está dizendo está vindo um após mim e ele é antes de mim? É porque João já tem a compreensão. O que o apóstolo João vai escrever no seu evangelho, no capítulo de número 1 e verso de número 1, quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo de número 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo de número 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo de número 4, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que João está dizendo aqui? É que quando Deus estava criando os céus e terra, quando o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas, sabe quem é que era o autor e construtor de tudo isto? Era o verbo de Deus, porque ele falava e as coisas começavam a acontecer. O mesmo verbo que está presente na obra da criação, pois na obra da criação está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Mas prepara, porque ele foi enviado aos homens, e agora ele vai dizendo no versículo de número 4, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aonde a luz de Jesus brilha, não tem lugar para as trevas. Aonde a luz de Jesus brilha, não tem lugar para a enfermidade. Aonde a luz de Jesus chega, tempo novo chega, história nova chega. Tem gente que não entendeu. A tua vida vai se dividir depois desse culto, antes desse culto, depois desse culto, porque a luz de Jesus está entrando dentro da tua casa. A luz de Jesus está entrando dentro do teu projeto. Esta noite é noite de conscientização, e Deus decidiu chacoalhar a nossa alma nesta noite de hoje. Agora, queridos irmãos, que João está pregando para arrependimento, parece que eu vejo Cristo deixando o formão, o martelo, e ele se aproximando do Jordão. Quando João observa que é Cristo que está vindo, ele diz: eu que tenho que ir até você, e você vem até mim. Mas eles são conhecidos, são íntimos. Então Jesus vai dizer para João: batiza para que se cumpre a escritura de meu Pai. Quando João batiza o Cristo, o Messias, o Nazareno, a minha Bíblia fala que o céu ele se rasga de um lado a outro, e uma pomba simbolizando a presença do Espírito Santo de Deus vai descer sobre o Filho de Deus, e este é o sinal que ele é o Messias, é o Salvador, porque os atributos
atributos de Deus estão sendo revelados à humanidade, porque eles conheciam e ouviam falar que o Messias viria, mas alguém conhecia e olhava ele como o Nazareno, aquele que está em Nazaré. Mas a partir de agora vão conhecer o seu ministério de 100% Deus. Tem gente que não entendeu. A partir de agora vão conhecer o seu ministério de 100% Deus. Escute o que eu vou dizer aqui. Jesus agora, queridos irmãos, ele vai para o tempo de preparação. E o tempo de preparação para os missionários tem que acontecer. É obrigatório na trajetória de um missionário, é obrigatório na história de um pastor, é obrigatório na minha caminhada e na tua caminhada. Que período é este, pastor? O período do deserto. Porque antes de Jesus ressuscitar morto, antes de Jesus operar sinais, antes de coxo, antes de aleijado, antes de cego começar a enxergar, Jesus ele vai para 40 dias e 40 noites de deserto. Por quê? Porque todos nós sabemos, e ele também sabia, que teria uma liderança, que teria seguidores, que seguiriam os passos de Cristo na terra. Então ele vai dar as coordenadas de uma caminhada com Deus, e para mostrar que a caminhada não é somente o mar de rosa, vai ter os seus momentos de deserto e de provações. Então ele vai para 40 dias e 40 noites de deserto. E escute o que eu vou dizer aqui, em nome do Senhor Jesus. Quando o deserto chegar na tua vida, não desespera não, porque tem gente que quando o deserto chega, ele diz: eu vou desistir, eu vou parar, esse negócio não é para mim. Escute, nunca mais diga esse tipo de palavra, porque o deserto são as preparações de coisas grandes que Deus quer te entregar. Eu já vi um grupo dizer que deserto é morte de crente, que deserto é sepultura de crente. Me prova isso dentro da Bíblia Sagrada, porque eu já procurei e nunca encontrei. Deserto sim é o lugar de Deus se revelar ao seu povo. Deserto é sim lugar do povo ter intimidade com Deus. Prova isso, foi para o deserto que Deus conduziu Israel, foi no deserto que Deus abriu o mar vermelho para eles passar, foi no deserto que eles viram coluna de fogo, foi no deserto que eles foram coluna de fumaça, foi no deserto que a nuvem andava e eles andavam, foi no deserto que a nuvem parava e eles paravam, foi no deserto que Deus deu diretrizes, foi no deserto que Deus deu maná, foi no deserto que Deus fez brotar água da rocha. E espero o que eu vou dizer aqui, porque alguém diz que eles só tomaram água da rocha uma vez só. Mentira, a rocha acompanhou eles durante 40 anos, eles andavam, a rocha andava, porque você não toma água um dia só. Então Deus deu maná no deserto, Deus deu água na rocha no deserto, Deus também, aleluia, deu pãozinho quentinho, Deus deu cordonizes. E sabe o que me chama a atenção? É que cordonizes é bicho do mato, é bicho que encontra no mato, mas a cordoniz que Deus mandou soprou da banda do mar. Eu não sei o que aconteceu, mas cordonizes veio da banda do mar, porque a ordem era do céu para alimentar o povo. Foi no deserto que eles usavam as roupas, foi no deserto que eles usavam a sandália. E se era criança do tamanho daquela aqui do colo, ela ia crescendo e a roupa ia crescendo no corpo. A minha Bíblia diz que as roupas não envelheciam. E aí tem crente que está reclamando no deserto. Deus está te dando maná, Deus está te dando água, Deus está te dando pão, Deus está te alimentando. Então levanta só a tua mão para glorificar, porque esse deserto não vem para te matar, ele vem para te preparar para coisas grandes que Deus está preparando no âmbito espiritual. Ele vem para fortalecer crente. Levante a sua mão, sabe por quê? Porque depois desse deserto, escute o que eu vou dizer, o Zé do Garfo, o cara amassada sempre vem para tentar, porque ele sabe que desertos são lugares de coisas que Deus está preparando grande. Porque quem está no deserto ora, quem está no deserto busca a presença de Deus, quem está no deserto tem intimidade. Então Satanás ele tenta se apresentar para tirar a igreja da direção, para tirar a igreja do foco, para tirar a igreja
igreja do Objetivo, ele se apresenta porque ele se apresentou para Jesus. Ele fez alguns convites e disse: você pode ser grande, eu posso te dar muita coisa, só que tem um porém. Eu olho para a Bíblia Sagrada e tento ver Jesus vencendo Satanás com algum atributo que cabia a ele e exclusivamente a ele, mas ele não venceu Satanás pelos seus atributos. Por quê? Porque você não precisa ser um crente que vai usar os atributos de Deus para vencer a Satanás. Você só tem que ter uma coisa somente. E o que é? Eu costumo dizer que você tem que ter 3 altares. Você tem que ter consagração, você tem que ter oração e a tua vida na palavra, porque Jesus venceu Satanás pela palavra. Satanás vinha pela palavra e Jesus dizia: assim diz a palavra. Satanás vinha pela palavra e Jesus dizia: assim diz a palavra. Ele venceu Satanás pela palavra. Esta igreja vai vencer a provação, vai vencer o deserto, vai vencer Satanás pela palavra de Deus. Te prepara, porque os demônios já estão partindo em retirada da tua casa. Te prepara, porque os demônios já estão partindo em retirada da tua rua. Te prepara, porque aquele demônio que estava tentando fechar aquela porta de emprego, de providência, vai ter que partir em retirada. E depois desse deserto, depois desta aprovação, Deus vai te entregar coisas grandes na tua mão. Te prepara para ver milagre, te prepara para ver providência, te prepara para ver sobrenatural, te prepara para ter resposta de Deus. E só quem acredita nisso, levanta a sua mão por um minuto e adore a Deus na beleza da sua santidade. Escute o que eu vou dizer aqui. Aleluia, segura esse relógio agora que o pregador empolgou. Vamos lá, escute o que eu vou dizer aqui. Ele é rabino, ele é mestre. E se ele é mestre, ele tem que estar acompanhado, então, Anderson, com um grupo de acompanhantes que vão chamar e vão ser conhecidos como apóstolos. Escute o que eu vou dizer. Deus, ele trabalha na contramão de tudo aquilo que pensamos e imaginamos. Porque se ele é enviado de Deus, ele é o mestre. O livro de Eclesiastes diz que ele é a sabedoria de Deus. E então, se ele é a sabedoria de Deus, ele vai escolher os homens mais preparados daquela época para andar junto dele, para acompanhar ele. Então todos os olhos fitam para Jerusalém, exclusivamente em um lugar, a escola de Gamaliel, porque os melhores doutores da lei, os homens mais informados, os homens mais sábios, eles estavam na escola de Gamaliel. É por isso que Paulo se formou nesta escola, porque ele é o mestre. Então todos os olhos estão olhando para Jesus e estão dizendo: ele vai para Jerusalém, ele vai escolher um grupo de 12 homens que vão andar com ele, vai ser na escola de Jerusalém. Mas Jesus vai na contramão de tudo aquilo que os homens estão pensando, porque quando acham que ele vai para Jerusalém, ele migra para a Galileia, ele vai para as regiões baixas da Galileia. E escute o que eu vou dizer aqui. Ele vai pegar os desacreditados, ele vai pegar o grupo daqueles que os homens não davam nenhum valor, ele vai pegar pescadores, e ele não vai entrar num barco que a noite foi boa, não. Ele vai encontrar um grupo de 4 irmãos, de sócios. Entre eles está Pedro, André, Tiago e João. O meu pastor vai todos os anos a Jerusalém, e eu disse quantos barcos ficavam atacados à beira da área portuária chamada Galileia. Ele disse: meu filho, aproximadamente 150 barcos ficavam atacados no porto da Galileia, porque os pescadores vinham de uma noite de pescaria. E eu disse: é mesmo, pastor? E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus vai andando, vai andando, vai andando, e acredito que viu um barco cheio de peixe, viu outro
outro barco cheio de peixe, mas 2 barcos chamou a atenção dele. E que barcos são estes? O barco da frustração. Por quê? Porque tinha 4 homens que pescaram a noite toda e nada apanharam. Quando Jesus chegou, eles estão consertando as redes. Quando Jesus chegou, eles estão lavando as redes. E isto ganhou o coração de Jesus, porque se fosse outro frustrado, abandonava a rede, deixava a rede de qualquer jeito. Mas eles esperam uma nova oportunidade, e é por isso que estão consertando as redes. Mas Jesus então vai pedir o barco emprestado para quem? Para Pedro. Afasta o barco, ministra para a multidão. Mas Jesus está, aleluia, escute o que eu vou dizer, Jesus está na proa daquele barco ministrando. E o mesmo barco que serve para ser púlpito de Jesus pregar, ele também vai servir para ser o palco de uma grande pescaria. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro dele. Então ele manda que Pedro entre e diz: lança tuas redes em mar alto. E quando Pedro obedeceu, quando o discípulo obedeceu, mesmo tendo pecado as noites todas e nada apanhado, ele disse: sobre as tuas ordens eu lançarei as redes. E quando lança, aleluia, uma grande pescaria aconteceu, ponto que as redes iam se rompendo, e teve que chamar os companheiros e disse: me ajudem, porque a pescaria foi grande. Sabe o que me chama a atenção? É que este barco, antes de Jesus entrar, estava frustrado, mas depois que Jesus entrou, o negócio mudou. Sabe por que Deus, ele te trouxe aqui no meio dessa crise, desta frustração? É porque hoje ele decidiu entrar no teu barco. E barco que Jesus entra, a história muda, o milagre acontece, a providência chega. Tem gente que não entendeu. Barco que Jesus entra, deixa de ser barco frustrado, o milagre acontece, o sobrenatural acontece. Escute o que eu vou dizer aqui em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é muito forte, porque Pedro, André, Tiago e João, os primeiros grupos que estão sendo chamados, eles vão chegar perto de Jesus, e mais precisamente Pedro, o afoito, vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar perto de ti, eu sou homem pecador. Irmão, quer ganhar o coração de Deus? Não chega na arrogância, não chega no narizão grande, porque Pedro já procura os pés de Jesus e disse: eu não sou digno de estar perto de ti. Ele vai caindo e ele ganha o coração de Deus para ser um discípulo, um apóstolo. E disse: Jesus te levanta, Pedro, porque você está maravilhado por a pesca maravilhosa. A partir de agora, tu não vai ser somente um lançador de rede, mas tu vai ser um ganhador de almas para o meu reino. Ah, irmão, escuta. Escute o que eu vou dizer. Algumas pessoas entendem errado o que aconteceu, porque uma tradução diz que, largando tudo, eles seguiram Jesus. Tem algum empresário aqui? Levante a mão. Tem algum empresário? Pode levantar a mão. Tenha vergonha não, empresários. O senhor teve que largar tudo para seguir Jesus? Teve que largar tudo para seguir Jesus? Cadê os outros empresários? Teve que largar tudo para seguir Jesus? Teve que largar tudo para seguir Jesus? E é claro que Pedro, nem André, nem Tiago e nem João, eles fizeram isto. Por quê? Porque esta mesma embarcação vai ser usada muitas vezes para atravessar o mar da Galileia. O que eles fizeram então? Tudo que eles tinham, eles colocaram à disposição do reino do céu, para que almas fossem ganhas. Tem gente que não entendeu. Eles não precisaram largar o ofício de ser empresário, porque eles vão continuar pescando peixe, vão ganhar peixe, vão continuar com a empresa, mas tudo que eles têm, eles vão colocar à disposição do reino do céu. Eles vão dizer: não é meu, o Senhor me deu, aleluia, e eu só vou ser um missionário disfarçado de pescador, para ganhar muita alma para o teu reino. Ah, irmão, tem gente que não entendeu. Deus vai trazer empresários aqui para essa igreja. Deus vai fazer homens prósperos, aleluia, porque o que você tem não é teu, aleluia, é para você investir na obra missionária, para ganhar almas para o reino do céu. Quem está preparado para ver Deus fazer algo grande através da tua vida? Se você não quer isso, deixa outro tomar posse do que Deus está entregando aqui nessa noite. Aleluia.
Escute o que eu vou dizer aqui. O que me chama a atenção é que o grupo de 12 homens que vai acompanhar o ministério do Senhor Jesus, eles se dividem entre a teórica e a prática. E com a igreja missionária, e nesse congresso não é diferente, porque a vida do crente e do seguidor de Jesus, do missionário, ele se divide entre a teórica e a prática. Aonde começa a teórica? A partir do capítulo de número 5, 4, eles vão começar a ver Jesus operar os seus grandes sinais. E andar com Jesus é ver um grupo de uma multidão estrondosa. Aproximadamente 25 mil a 30 mil pessoas viam e andavam próximo de Jesus todos os dias. Porque a Bíblia fala que eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O judeu, quanto mais filho ele tiver, mais abençoado ele se considera por Deus. Levanta suas mãos, irmãs, levanta suas irmãs. As mãos, irmãs, eu profetizo gêmeos, trigêmeos, para quem não tem filho ainda. Oh, glória a Deus. Tem gente que levantou a mão lá no andar, lá, oh, glória a Deus. Tem gente que está com a mão levantada, eu profetizo, toma posse. Aí formar uma sede, o negócio tem que aumentar lá em cima. A irmã levantou para chorar. Escute o que eu vou dizer. Era um grupo de 25 mil a 30 mil pessoas. A irmã ficou no vermelhão lá. Irmã, fica tranquila, se a esposa de Abraão com 90 anos gerou. Para Deus não existe nada impossível. Dá glória a Deus aí. Escute o que eu vou dizer aqui em nome de Jesus. Esta multidão andava com Jesus, 30 mil pessoas. E do capítulo de número 4 até o capítulo de número 8, eles estão sendo discipulados, aprendendo na teórica, vendo Jesus operar sinais, maravilhas. Eles estão vendo todos os prodígios. E isso aqui dá água na boca. Porque quando você quer ver, ou ver um homem usado na ministração de milagres, quando você vê alguém usado por Deus, você diz no seu pensamento: meu Deus, eu quero ser usado que nem esse homem. Eu quero ter um ministério, eu quero ter uma chamada. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente diz: meu Deus, se eu fosse pelo menos 1% do que foi Paulo na tua presença, eu já estaria um crente cheio do poder de Deus. Agora imagina eles andando com o autor e consumador da sua fé, chamado Jesus, e eles estão olhando e estão vendo tudo que Jesus está fazendo, os milagres. E isto tudo é teórica, porque eles estão aprendendo na teórica. E até o capítulo de número 8, você não vai ver os discípulos operando sinais em nome de Jesus. Você não vai ver nada disso acontecendo por intermédio dos discípulos. Mas agora Jesus entende que ele precisa deixar um grupo de 12 homens que vão incendiar Jerusalém. Ele precisa levantar um grupo de 12 homens que vão incendiar a Judeia. Que ele precisa levantar um grupo de 12 homens que vão incendiar Samaria. Ele precisa levantar um grupo de 12 homens que vão incendiar os confins da terra. Ele precisa levantar um grupo de homens que vão incendiar Decápolis, as 10 cidades próximas da Galileia. Ele precisa levantar este grupo de homens. Então ele para o seu sermão, e no capítulo de número 8, a aula teórica para, e entra o capítulo de número 9. Aí o capítulo de número 9 é diferente. Por quê, pastor? Porque no capítulo de número 9 está os 12 reunidos, e Jesus olha nos olhos de cada um e diz: o Espírito que está sobre mim, eu estou colocando sobre a vida de vocês. Eu estou dando autoridade sobre a vida de vocês, para que vocês entrem em aldeias e cidades e anunciem que o reino de Deus é chegado aos homens. Os enfermos que tiverem naquela cidade os curem. As pessoas enfermas, as pessoas atribuladas por demônios, as pessoas que manifestarem espíritos
expulsem aqueles demônios e digam que é o fim de Satanás naquele tempo, naquela cidade. Mas, Senhor, se não quiserem te receber, se não quiserem receber o reino de Deus, manifestem-se em um ato saindo da entrada daquela cidade, e quando saírem, tire toda a poeira que está no sapato, na sandália, tirem toda a poeira que está na vestimenta de você. Por quê? Porque antes não rejeitaram a voz, mas rejeitaram o reino dos céus. Escute o que eu vou dizer. Infelizmente nós estamos vendo o peso de nações, que a mão de Deus está vindo como juiz. Por quê? Porque rejeitaram o reino dos céus, e nações, terra, povos, línguas e tribos estão sendo abaladas. Mas eu quero glorificar, porque este Brasil, aleluia, abriu o seu coração para Deus, e Deus fará deste lugar um celeiro de missionários para incendiar as nações. Levante a sua mão quem acredita nisso, em nome do Senhor Jesus. Aceite o desafio que Deus está colocando sobre você. Sabe o que aconteceu? Cheios da autoridade do Espírito Santo, o êxito aconteceu. Sabe o que me chama a atenção, pastor João? É que eles voltaram em êxito, glorificando, porque pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Agora Jesus olha, e quando ele olha para a multidão, sabe o que ele sente e vê? Ele olha com um olhar de compaixão. E quando ele olha com um olhar de compaixão, hoje você vai ouvir muito isso. Quando ele olha com um olhar de compaixão, ele começa a chorar, porque ele olha para a multidão e ele entende que a multidão é como ovelhas sem pastores. Ele entende que o inimigo a qualquer momento pode os arrebatar. Então Jesus, ele tem uma outra estratégia. Por quê? Porque o mesmo Espírito que usa os 12 apóstolos, Jesus no capítulo de número 10, ele diz: se ousou vocês o meu Espírito, em mim não há divisão, em mim não há ciúmes. Eu fico irritado com uma liderança que se levanta, que Deus não pode levantar o irmão da direita, da esquerda, para ganhar alma para o reino do céu, que ele já quer matar a chamada, que ele já quer matar o propósito. É o Espírito de Deus que usa, que levanta e que faz. Escute o que vou dizer aqui. No ministério de Jesus não havia ciúmes, porque Jesus dizia: o mesmo Espírito que me usa e que faz sinais através da minha vida, pode usar os 12. Mas ele disse para os discípulos: escolha 70 homens no meio da congregação. Quantos, Senhor? 70 homens no meio da congregação. E o que nós vamos dizer para eles? Que o mesmo Espírito que usa vocês vai usar eles também para ganhar alma. O mesmo Espírito que usa vocês vai usar eles também para curar enfermos. O mesmo Espírito que usa vocês vai ser usado para repreender espíritos de enfermidade. Escute o que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus. O mesmo Espírito que está usando estes homens aqui, ele está andando no meio da igreja, e ele precisa de uma igreja que se levante dizendo: usa a minha vida, eu quero ser usado por ti, eu quero ser usado na coreografia, eu quero ser usado no ministério, eu quero ser usado na palavra, eu quero ser usado para ganhar almas para o teu reino. Será que se Deus mandar procurar pessoas aqui que querem ser usadas neste tempo, querem ser usadas neste século, Deus vai encontrar? Se Deus pode contar contigo, meu santo, minha santa, levante a sua mão lá em cima, aleluia. Por quê? Porque não são os homens que vão ver isto, é o Espírito de Deus que está andando nesta congregação. Ah, meu Pai do céu, existe um pregador que já está na eternidade, e ele disse para mim, ele disse numa mensagem uma vez, que Deus não procura homens para usar. Pastor, que negócio é esse? Deus não procura homens para usar, porque se Deus procurasse homens para usar, ele usava todo mundo. Então quem Deus usa? Deus usa quem quer ser usado por ele. Deus usa quem quer se colocar
na sua disposição. Deus usa quem quer ser um instrumento para ganhar almas para o seu reino. Porque se você não quiser fazer nada com a obra missionária, tudo bem, Deus vai tirar do lado de fora. Deus vai tirar da droga, Deus vai tirar da prostituição. Eu já vi Deus tirar prostituta da rua e fazer pregadora. Eu já vi Deus tirar alguém debaixo da marquise, lá do Mercadão de Porto Alegre, e eu encontrar em cima de altares pregando a palavra. Por quê? Porque teve alguém que Deus fez muito por você e não, aleluia, soube retribuir o reino dos céus. Ficou parado num canto e disse: eu só quero a minha salvação. Me permita fazer uma pergunta aqui, muito rápido aqui, meu Deus do céu. Segura esse relógio agora. Quantos membros eu tenho aqui? Levante a mão. Pastor, foi uma pegadinha? É claro que foi uma pegadinha. Quando perguntarem para você se você é membro de uma igreja, nunca mais você levante a sua mão. Pergunta por quê? Por quê? Por quê? Porque nós estamos pregando numa ótica missionária aqui. E eu vou te dizer a diferença entre membro e discípulo. E depois eu vou perguntar se você é membro ou discípulo. O membro, ele senta no banco da igreja. O pastor está pregando. E ele disse: Deus, salva minha alma. Porque eu estou aqui só para salvar minha alma. Eu quero ir para o céu. O meu lugar é o céu. Quem é que já viu crente orar desse tipo de forma assim? Quem já viu? Isso é o crente membro dentro da igreja. Mas o discípulo não. O discípulo, o pastor está pregando, ele está dizendo: Deus, usa a minha vida. Porque o Senhor já salvou a minha vida. E eu quero levar mais um, eu quero levar mais dois, eu quero levar mais três, eu quero levar mais 4 para o reino do céu. Aleluia. Eu vim pregar para membros aqui ou para discípulos? Se eu vim pregar para discípulos, levante a sua mão. Por quê, pastor? Porque nesta noite o negócio vai ser diferente. Aquela faculdade não será mais a mesma. Aquele trabalho não será mais o mesmo. Aquele hospital não será mais o mesmo. Por quê? Porque você pode ter até uma faculdade, você tem até uma profissão, mas você vai sair daqui como discípulo. E aleluia, você é apenas um missionário disfarçado naquela empresa para pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Levante a sua mão, escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Quem ouviu a testemunho que eu contei ante a experiência do hospital, quem ouviu a experiência do hospital, depois que eu vi aquela moça morta naquela marca, eu disse para Deus: Deus, eu posso perder o meu emprego, mas nunca mais eu paro de pregar a tua palavra. E aí eu estava lá no trabalho paradinho naquele tempo, e de repente alguém gritava: chama o pastor, ele está lá na outra portaria. Alguém vinha correndo e disse: pastor, tem uma moça que se endemoniou dentro da sala de UTI e estão chamando o senhor lá. Eu teve um homem que se endemoniou dentro da sala de politraumatismo. Eu não vou dizer o nome por ética, porque hoje é um grande pregador do estado do Paraná. Eu entrei lá e eram 20 homens segurando, 20 enfermeiros assegurando aquele homem. E eu disse o que aconteceu, e eles disseram: já deram todo tipo de medicamento, derruba até elefante, mas o homem está quebrando tudo aqui. Mas quando eu entrei debaixo da autoridade de um discípulo cheio do Espírito Santo. Eu disse: Satanás, acabou essa vergonha que você está passando aqui fazendo. Em nome de Jesus eu te repreendo agora. Parte em retirada para o inferno. O homem estabilizou e poucos dias depois entregou a sua vida para Jesus. E dentro de alguns tempos estava pregando a palavra de Deus, e hoje está ganhando almas para o reino do céu. É isto que a igreja tem que entender, é que somos discípulos e temos que levar mais almas para o reino do céu. Quantos aqui são discípulos? Levante a sua mão em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, eu vou até 9h30. Quem me aguenta 20 minutos e eu já entrego o microfone? Posso pregar 20 minutos? Escute o que eu vou dizer, porque agora eu vou já começar a aplicar a mensagem e já encerro. Houve êxodo
no grupo dos 70, porque pregaram uma palavra e cooperou com eles o Espírito de Deus. Sabe o que aconteceu nesse dia? Por intermédio dos 70, enfermos foram curados, pessoas foram libertas. Aí vem eles. Oh, meu Deus. Aí vem eles. E aqui tem 2 sentidos que eu vou aplicar. Porque o narizão encheu, subiu lá. Oh, agora temos que respeitar nós. E quando nós pregamos, o negócio acontece. Quando nós pregamos, os demônios vão embora. Quando nós pregamos, as enfermidades, eles vêm vindo. E eles vêm vindo. E Jesus está olhando para o céu. Senhor, quando nós pregamos, até os demônios se submetem debaixo dos nossos pés. Quando nós pregamos, as enfermidades vão embora. Jesus olha para eles e diz: eu vi Satanás caindo como raio do céu. E eu aqui aplico 2 sentidos. Porque a soberba, ela sempre vai gerar queda do homem. E se tem alguém que conhece o coração do homem, é Deus. Eu te conheço no externo, Deus te conhece no interno. E obra de evangelização e ser usado por Deus não é autopromoção de pregador e nem de cantor. Me alegro quando alguém diz: é um pregador abençoado. Mas quando começa aquele negócio de grande pregador e de grande cantor e de grande fazedor, eu olho: cadê o grande? Ao Senhor, eu não sou grande, eu sou apenas vaso. Porque não existe grande pregador na presença do Senhor. Não existe grande cantor, não existe grande missionário. Na ótica do céu, nós somos vistos como os vasos na presença de Deus. O que eu acredito sim em grandes mensagens, que se você orar, Deus vai te dar. Eu acredito sim em louvores que não foi revelado nesta terra, que se você dobrar o teu joelho, o céu vai te dar. Mas não existe ninguém grande, nós somos vasos para ser usados por Deus. E se Deus encontrar corações que se humilham, Ele vai usar para fazer a sua obra. Oh, escute o que eu vou dizer, aleluia. Qual é o segundo sentido? Eu vi Satanás caindo como raio. Por quê? Porque quando alguém se levanta para fazer a obra do Senhor, se você é um crente que não faz nada, fica tranquilo. Se você é um crente acomodado dentro da igreja, fica tranquilo. Eu vou dizer o que disse ontem, porque tinha muita gente que não estava aqui. Se você é um crente que gosta de criticar, fica tranquilo, o inferno não vai se incomodar com você. Por quê? Porque a crítica é a arma dos incompetentes. São os que menos fazem alguma coisa na obra do Senhor, e são os que mais criticam, são os que menos ajudam, são os que menos empregam, são os que menos ofertam, são os que menos dizimam, são os que mais dão problema dentro da igreja e só servem para criticar. Você é um incompetente dentro da obra do Senhor. O inferno não vai se incomodar contigo, mas quem está fazendo, Satanás, ele tem raiva, ele quer parar, aleluia, quer levantar calúnia, quer tentar desestabilizar. Mas levanta a tua mão, porque eu tenho uma palavra rema, aleluia, para esta igreja. Se Satanás está nervoso e furioso contigo, aleluia, está querendo te parar, fica tranquilo, porque está descendo a autoridade do céu. Porque Jesus hoje vai colocar toda a sorte do leão e toda a sorte da áspide, toda a força do inferno, Deus está colocando debaixo dos pés desta igreja. Pode tentar, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Só quem acredita nisso, dá um salto dessa cadeira, dá. Saia da onde você está e vem para frente. Eu combinei com o pastor aqui: pastor, me deixa terminar essa mensagem outro dia, porque eu nem comecei a pregá-la ainda. Então eu quero ter tempo para pregar mais 40 minutos outro dia. Sai do teu lugar e vem para frente do altar. Vem.
Venha, 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 venha. Eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Eu prefiro travar a mensagem aqui, aleluia, e entrarmos na dispensação do que Deus já falou até agora, e terminarmos num outro dia, lá pra Conte, né, Rafácia, Candaraia. Porque tem gente que chegou aqui temendo as obras do inferno, e Deus está dizendo: se você está fazendo a minha obra, fique tranquilo, eu estou colocando todo o propósito do inferno hoje, toda investida de Satanás por terra, lebra candoreme ai, oh, aleluia, por terra esta noite. Pode chegar próximo aqui, sei que a cara não ajuda muito, aleluia, fica tranquilo que eu não vou gritar mais. Comandai. Nós vamos orar por você agora, nessa noite de conscientização missionária. Eu sei que não dá para pegar a mão desse crente, que nós estamos ainda saindo desta pandemia. Mas se você estiver do lado da tua esposa, você vai pegar a mão da tua esposa. Se você estiver do lado do seu parente, você vai pegar a mão do seu parente. E quem não estiver do lado de alguém que é seu parente, vai levantar as mãos para cima. Oh, Espírito, estou sentindo Deus aqui agindo. Deus está falando de uma certa forma com alguém aqui. Eu vi Deus falar em alguns níveis aqui, pastor, esta noite. Eu vi alguém que está no meio da moinha, do deserto, e você já entendeu que o deserto não é tua morte, é lugar de experiência com Deus. Você vai passar esse deserto, e sabe o que eu aprendo? Que aquilo que não te mata te deixa mais forte. Fica tranquilo, aquilo que não te mata vai te deixar mais forte, vai te deixar mais forte. E você vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que os crentes aprenderam aqui, em nome de Jesus, sabe o que me chama a atenção? É que no espaço do deserto e o espaço da tentação de Satanás, que Jesus foi tentado, ele era obrigado a passar por aquilo ali. Porque depois do deserto e da tentação vem coisa grande, vem milagre, vem sobrenatural. E por que o Pai permite o deserto? Porque na ótica do céu você é filho. Vou repetir, na ótica do céu você é filho. Escute o que eu vou dizer. Eu tenho 2 filhos, um de 17 anos e o outro de 12 anos. Sabe o que eu aprendi com o primeiro? Eu viajava muito e ele dizia: papai, traz presente para mim. Eu trazia o presente para o Miguel, e na primeira brincada já jogava na parede, já quebrava. E eu disse: eu vou mudar contigo, camarada, a partir de agora. Para você ganhar algum presente de papai, você vai ter que fazer por merecer. Você vai ser provado primeiro. Aí, quando ele fazia por merecer, me lembro que uma vez eu trouxe um carrinho de controle remoto para ele, e este carro ele ficou por muitos anos guardado, e depois ele deu para uma outra criança. E eu disse: por que você cuidou tanto do carrinho de controle remoto e ele entregou inteiro para outra criança? E ele disse: papai, porque aprendi naquele dia que o Senhor me deu o carro, o Senhor disse que eu tinha que fazer por merecer, e enquanto eu não fiz por merecer, o Senhor não me deu. E o céu não é diferente. Na ótica do céu você é filho, e Deus não entrega nada de mão beijada. Deus não te entrega projeto de mão beijada. Deus não te entrega filho de mão beijada. Deus não te entrega marido de mão beijada. Deus não te entrega esposa por mão beijada. Não. Você tem que fazer por merecer. Porque tem gente que ganha de mão beijada, não valoriza ministério, não valoriza chamada, não valoriza casamento, não valoriza esposo. Ei, valoriza esse homem que Deus colocou do teu lado. Valoriza essa esposa. Não troca por uma baranga, não troca
troca a guerreira por uma aventureira. Tem gente que está trocando guerreira, aleluia, que esquentou barriga no fogão, aleluia, que você só é o homem que você é hoje, porque enquanto você estava trabalhando, ela estava cuidando dos teus filhos, ela estava cuidando da casa, ela estava esperando o marido. Então valoriza esta guerreira, valoriza este guerreiro. Não troca aquilo que Deus te deu, aleluia. É por isso que Deus está caprichando, está preparando, para que depois disso você venha ter coisas grandes na tua mão. Está preparado para Deus começar a fazer coisas grandes? Séria. Levante a mão desta pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque esta noite é uma noite de conscientização missionária. Oh, irmão. E os olhos de Deus estão procurando membros ou discípulos aqui essa noite. Por que Deus está procurando discípulo? Porque o membro está querendo entrar no céu, só ele. Mas o discípulo não. O discípulo quer levar mais um para o reino do céu com ele. Está preparado? Está preparado? Está preparado? Está preparado para ver Deus começar a salvar alguém da tua casa? Está preparado para ver Deus salvar o teu grupo de amigos? Aleluia, porque se ele é teu amigo, você quer ver ele na igreja, você quer ver ele salvo. E no teu grupo de amigos tem alguém que está depressivo, tem alguém que está precisando ouvir uma palavra, tem alguém que está precisando receber um milagre. Tem, oh meu Deus do céu, eu ouvi alguém em desespero hoje dizendo: eu ia me atirar na primeira lagoa aqui na cidade de Santa Catarina. Um homem olhou para mim e disse: meu amigo, me ajuda. Aleluia. E eu disse: diga para ela agora que ela começou o projeto sem Deus, e projeto sem Deus é falido, mas se ela colocar Deus na história, a coisa começa a mudar. E dentro de alguns minutos, a mulher que queria se matar, ela disse: é verdade, o erro estava em mim, porque eu não coloquei Deus no meu projeto primeiro. E eu disse: diga para ela colocar Deus no projeto, porque as coisas vão começar a mudar. Então te prepara, porque Deus vai usar a tua alma, discípulo, para levar mais um para o reino do céu. Te prepara em nome de Jesus. Esse ano não acabou ainda. Satanás está dizendo que o ano acabou, os homens estão dizendo que o ano acabou. Está sendo diferente, tá, mas não acabou ainda. Antes que esse ano acabe, a tua casa viverá promessa, o teu ministério vai ter virada. E aquilo que Deus não fez de janeiro até outubro, te prepara. Tem um novembro ainda de novidade, tem um novembro de milagre, tem um novembro de sobrenatural, tem um novembro de resposta. Te prepare, está chegando um dezembro de sobrenatural. E ainda no ano de 2022, como começaram, aleluia, a surgir os primeiros dias do ano de 2022, te prepara, ainda terá resposta de Deus acerca desta noite de hoje. Levante a sua mão para cima, levante a sua mão para cima, meu irmão, desta pessoa que está do seu lado. Eu vou pedir agora ajuda dos pastores que estão à minha retaguarda, porque a mão de vocês tem autoridade dos céus. E quando vocês colocarem as mãos, há pessoas que vão ser curadas, há pessoas que vão ser tocadas por Deus. Deus vai usar a mão de vocês. Mas entenda, existe um grupo que quando vocês colocarem as mãos, fizeram um propósito com Deus de serem discípulos. E o mesmo Espírito que repousou sobre os apóstolos repousou sobre 70. O mesmo Espírito que tem sobre vocês vai começar a repousar sobre a vida de muitos aqui. Se prepare para ver Deus dar visões. Se prepare para ver Deus usar mensagens de jovens aqui. Se prepare para ver Deus começar a fazer milagre. Você não está sozinho nesta chamada, você não está sozinho neste propósito. Deus está levantando, olha homem, porque Deus está levantando uma geração de Arão e Ur. Deus está levantando uma geração de Josué. Enquanto as tuas mãos estiver levantada, batalha será ganha, almas serão ganhas para o reino de Deus. Está preparado? Então prepara para ver o grande mover que Deus vai começar a fazer a partir de agora. Fecha os teus olhos agora. Eu conto 1, a tua vida não será mais a mesma. Eu conto 2. Deus, quando estes homens colocarem as mãos, começa a curar, começa a levantar, começa a fazer algo diferente no meio desta congregação. Eu conto 2,5.
a apoteose da tua glória já está sobre o ambiente, já repousa como cavode, como glória. Agora faz descer esta nuvem sobre este lugar agora. Não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era Ele trabalhando no silêncio. Quase não suportava e até pensava em desistir. Toma o Kairos. Mas Deus te segurou pra você não cair. Pegue as te mãos deu uma da a outra. estrutura e um caminho Kairos, pra pega a mão uma você das outras. seguir. Pega a mão uma das outras. Lembra Kairos, quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos. Elas não se apresentam para homem, elas só vêm para ti. E nem forças elas você cantam não tinha para homens, pra elas cantam orar. para ti. Elas Mas se apresentam para ti. Mas à medida que elas cantam, cura. À medida que elas se apresentam, restaura. À medida que elas se apresentam, faz algo novo. Agora. Tudo dando errado, é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. Vai tocando com as tuas mãos, vai tocando com as tuas mãos. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos. E pedimos que a tua mão poderosa, e nem forças você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou te falar. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. Em nome de Jesus agora. Uma unção de cura, uma unção de cura, uma unção de cura. Uma unção de cura. Toca esta mulher desde o alto da cabeça quando você chorou, foi Deus te agora, em nome de Jesus. Quando a Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastora Vilma, chegue próximo dela aqui. Há um toque de Deus agora, há um toque de Deus, há um toque de Deus, há um toque de Deus. Há um toque de Deus que toca. A promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé. Mas no processo saiba que contigo é. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé. Mas no processo saiba que contigo é. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé. Mas no processo saiba que contigo é. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé. Mas no processo saiba que contigo é. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Olhe para mim.
literalmente, quando você entrar pela porta da casa hoje, literalmente, antes de você colocar o primeiro pé, o pé do onipotente Deus vai pisar na tua frente. Por que o pé de Deus vai pisar na tua frente? Porque ele vai esmagar todo o projeto satânico de uma feiticeira. Que está investindo pesado para não ver o sorriso no teu rosto, para te ver chorando nas madrugadas. Não. E tu acha que ele não viu? Tu acha que ele não vê? Ele viu. Só que eu vou mais adiante ainda. O projeto da feiticeira é antes que o ano acabasse, você não estivesse mais aqui. Mas prepara a melhor roupa para a virada do ano. Escuta o que eu vou dizer. Prepara a melhor roupa para a virada do ano. Arruma aquela mesa bem arrumada, aleluia, para aquela ceia que vai ter lá. Porque ela vai dizer: não aconteceu como eu queria que acontecesse. Por que não aconteceu? É porque Deus pisou, passou. E aonde Deus passa, o projeto de Satanás é falido, colocado por terra. A feiticeira vai ter que ver você entrando o ano de 2022 cantando cântico de vitória. Então já pode comemorar uma segunda data de aniversário hoje, porque você vai entrar um ano diferente aí que Deus está preparando. E o nome do Senhor será glorificado. Só quem acredita nisso, levanta a sua mão para adorar a Deus, porque a presença do Deus onipotente está nesta casa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Abre o corredor. Todas as coisas cooperam. Segura a mão. Abre o corredor. Abre o corredor. Irmão, eu já vi alguém, pela forma de Deus me usar, ligar para o meu telefone e dizer: você está doido da cabeça. Esse tipo de mensagem que você está pregando não dá agenda. Graças a Deus, até o final do ano e para os 3 primeiros meses a agenda já está lotada. Eu disse: não dá agenda. Não dá. Esse tipo de mensagem não vem de DVD também. Não vem. Eu posso fazer uma pergunta? O tipo de mensagem que eu prego continua levando alguém para o céu? Porque se continua levando alguém para o céu, eu não vou mudar nada. Eu vou continuar pregando. Pode me chamar de quadrado, do que quiser. Eu vou continuar pregando assim. Escute o que eu vou dizer aqui. O meu primeiro convite aqui é para um grupo que está aqui essa noite. Eu não estou te convidando a usar terno, gravata. Estou te usando para usar saia. Não estou te convidando para usar cabelão. Porque a primeira ótica quando entra-se numa igreja é dizer: eu vou ter que andar que nem as crentes desse jeito. Não. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar moradores reais entrar dentro de você e preencher um vazio que falsos amigos não preenchem, que drogas não preenchem. Porque não pensa que a pessoa que fez macumba para ela é uma pessoa estranha. É uma pessoa conhecida. Não pensa que é alguém lá do outro lado, não. É uma pessoa muito conhecida. Os conhecidos como falsos amigos. Come na tua mesa, se alimenta na tua mesa, mas quer ver tua destruição. Quer ver tua derrota. Te convido para uma carreirinha de cocaína, porque você só vai ter amigo para cheirar com você enquanto você estiver pagando, porque depois que o dinheiro foi, você não tiver mais nada, os falsos amigos vão embora. Os falsos amigos me abandonaram quando eu fui confundido com um dono de boca de fumo. Quando
quando tinha idade dos meus 16 anos, a arma encostou, os falsos amigos se foram, eu fiquei sozinho. E quando alguém ia tirar minha vida, eu me lembrei que mamãe estava orando. E mamãe, quando eu dizia, eu não preciso do teu Deus, eu não quero o teu Deus, ela dizia, mesmo assim eu vou continuar orando por você. Porque Deus fez uma promessa no ventre que você seria pregador. E enquanto Deus não te fizer pregador, eu não paro de orar. Naquela noite escura eu entreguei minha alma para Jesus. A arma desengatilhou e quem ia matar não matou mais. E disse, vai embora da minha frente. E no outro dia eu estava entrando dentro de uma igreja, entregando a minha vida para Jesus. Sabe o que eu aprendi? Que o vazio que estava dentro de mim, que eu tentava preencher ele com bebidas, falsos amigos, mas quando eu entrei dentro da igreja, o meu vazio foi preenchido. Aleluia, a alegria da salvação veio sobre mim. Esta alegria da salvação colocou maldições por terra. Eu que vivi num lar conturbado, uma mamãe crente, mas um papai que era um diabo que batia em mamãe. Aleluia, e Deus mudou o quadro, me deu uma família abençoada, me deu filhos abençoados. Por quê? Porque o vazio já não está aqui mais, foi preenchido pela presença de Deus. E Deus está procurando alguém aqui. O que eu tenho que fazer para o vazio ser preenchido? Apenas entregar a tua vida para Jesus como Salvador da sua vida. Reconhecê-lo como Salvador. Ele é o intermediário entre os homens e Deus. Eu preguei para um segundo grupo aqui. O segundo grupo é alguém que está distante da presença do Senhor. E hoje é noite de voltar. Escute o que eu vou dizer aqui. Tem um terceiro grupo aqui que precisa ter compromisso do céu. Se eu pudesse te chamar, eu ia te chamar. Mas você está como um membro acomodado dentro do banco da igreja sentado. Te apresenta para a liderança de missões, te apresenta para o pastor da igreja e diz, pastor, a partir de hoje pode contar comigo. Não precisa nem falar, irmão. Se antes você que teve conversa comigo aqui, ó, e se isso aqui foi combinado, Deus me fulmine aqui. Se eu conversei com ele alguma coisa. Mas Deus está dizendo que tem alguém que precisa se apresentar nas fileiras. Como diz o gaúcho, tomar vergonha na cara e entender que Deus tem um chamado contigo e você precisa fazer a obra. Aqui é gaúcho pregando para gaúcho. Gaúcho é meio rasgado assim mesmo. Você precisa tomar posição para não pagar o preço. Porque o que é para ti fazer, não é para outro fazer. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou quer voltar para Jesus? Levante a sua mão e vem aqui na frente. Eu estou te esperando no altar. Eu conto 5. Cadê você? Eu conto 4. Eu estou esperando mais alguém ainda. Cadê você? Eu conto 3. Eu estou esperando. Eu sei que tem mais alguém que precisa tomar uma posição. Filha, eu quero tanto enxugar seu pranto de filha, eu quero ser seu Deus. Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto. Eu estou esperando a terceira pessoa. Eu estou esperando a terceira pessoa. Eu te amo tanto. Eu conto 3. Tanto, filho, vem ser meu. Eu conto 2. Eu quero ser teu Deus. Está vindo a terceira pessoa no altar. Está vindo abraçar. Eu conto 3. Cadê a terceira pessoa? Porque me trouxe. Está vindo a terceira pessoa. Está vindo. Porque me queres Deus. Prepara para dar glória a Deus aí, irmão. O inferno está perdendo vidas aqui. Se contra o céu pequei. Eu estou esperando a quarta contra pessoa. ti também. Eu estou esperando a quarta pessoa. Eu, eu conto 2. O meu horário já passou. Pastor, o senhor consegue vir aqui à frente? Está tranquilo? Também do meu lado. Assim, coloque as mãos no altar. Coloque as mãos no altar. Enxugar teu pranto, te fazer só meu. Coloque as mãos no altar. Filho, eu quero segura. ser teu Deus. Escuta o que eu vou dizer. Irmão, eu estou olhando aqui, parece todo mundo crente. Mas o Espírito Santo está dizendo, está faltando mais alguém. Esse alguém parece que o pé está grudado no chão. E o coração está assim, ó. Pé grudado no chão.
É Satanás dizendo: fica, não vai, nada vai acontecer, porque ele tem prendido os teus pés. Mas o coração está aqui batendo e Deus está dizendo: esse coração já é meu. Quando tu levantares as mãos e vir para o altar, Deus rompe com essas cadeias que prendem todos os projetos e te faz viver a partir de hoje o novo de Deus. Eu não vou ficar insistindo porque o meu Jesus não é produto de quitanda, que eu tenho que oferecer ele. Não, eu tenho que desejar. Na grande verdade, se nós olharmos pela ótica espiritual, não é você que está aceitando ele, é ele que está te aceitando essa noite. Eu conto 2. Eu conto 1. Venha. Estou esperando mais alguém ainda. Está vindo alguém lá, está vindo. Pode chegar aqui do meu lado. Eu estou esperando mais alguém ainda, porque o céu ainda está dizendo: tem gente ainda. Tem gente que precisa fazer aliança no meu altar. Tem gente que precisa voltar para os meus braços. Hoje é hoje. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. O esposo está vindo lá. Aleluia, meu Deus do céu. Aleluia, o esposo está vindo. Deixa chegar. Aleluia, se está chorando, pode chorar mesmo. Pode chorar mesmo, porque é bom chorar na presença de Deus. Aqui nós choramos mesmo, porque aqui a alegria da salvação entra. E quando a alegria da salvação entra, Deus rompe com vazio, Deus rompe com cadeias. O maior lance será o de Deus aqui esta noite. Esta alma não será tua mais, Satanás. Esta vida não será mais tua, Satanás. O meu Deus já deu o maior leilão, já deu a maior oferta, que foi o seu filho que derramou sangue na cruz do Calvário. Então solte essa cadeia espiritual agora. Esta alma não é tua, ela pertence ao céu. Mas as pessoas que estão aqui estão escolhendo uma eternidade com Deus. Existe uma eternidade sem Deus também. E pessoas descem uma sepultura sem Deus e o lugar é o inferno. Mas o teu lugar é o céu a partir de hoje. Cadê você? Pastor, eu vim como pescador de peixes aqui. Está aqui, ó, uma pesca maravilhosa. A partir de agora, limpar do peixe, tirar as caras, apresentar a vida deles, para que eles venham viver o nome de Deus. Se prepare. Eu vou pedir um pedido somente para vocês, e depois dê o nome para a liderança de missões aqui. Porque quem precisa de oração, de ajuda, eles vão orar por vocês, vão aconselhar. Tá bom? O Senhor da fé está chamando. Quem quer ir por mim agora? Almas que no mundo vão chorando, sem ter esperança de perder.
essas vidas, esses peixes. Em minhas mãos está a tua filha, que eu pego nas mãos dela. Como já foi falado, Pai, era uma maldição que estava implantando na vida dela. O profeta desta casa que ministrou já ordenou. Agora, Pai, que ela dê uma ordem ao inferno, que pega toda bagache e se retira da saúde dela agora. E o milagre dos milagres maior, que é a enfermidade, que foi a seta de lançada, sai agora e cai por terra, porque agora ela tem dono. Agora ela tem dono. Nunca mais a vida da tua filha, Pai, será a mesma. Deus, o teu filho está com as mãos sobre o altar. Deus, é o primeiro peixe e nós estamos ministrando, Senhor, vitória, mudança, alegria, restauração, cura na vida dele. Senhor, a partir de hoje, nunca mais a vida dele será a mesma. Senhor, toda hoste infernal, todo espírito das trevas, toda força contrária, toda investida maléfica sobre a vida desta pessoa, nós ordenamos que seja quebrada agora esta maldição. Senhor, que a vida dela seja curada. Problema mental na cabeça, no cérebro, no coração. Que a vida dela seja outra. Com autoridade no nome de Jesus. Deus, a tua filha, Pai, ela entendeu o chamado. Ela volta ao altar da tua casa. Senhor, que a partir desta hora a tristeza, a angústia, a revolta que sondava a vida desta moça seja transformada em alegria, em paz, em felicidade, e que ela seja aquela que foi escolhida no ventre da sua mãe. Que ela se alegre, Deus, porque a vida dela não será mais a mesma. Senhor, eu pego nas mãos dos dois. Eu posso dizer assim, Pai, o teu filho profetizou que quem trabalha ganha almas. A tua filha, Pai, trabalha com a minha esposa, e a minha esposa trouxe ela para a igreja. Então, Pai, é uma prova que estar ali para ganhar almas, porque hoje no altar está ela e teu esposo. Senhor, que a vida deste casal nunca mais seja a mesma. Que sejam felizes, abençoados, no nome de Jesus. E daqui para frente, nunca mais serão a mesma pessoa. E a igreja diga amém. Pai, escreve o nome deles e delas no livro da vida, porque Pai, o meu trabalho de cuidar de zelar estou eu fazendo nesta noite, em nome de Jesus. Ô Márcio, cadê meu Márcio? Lá atrás tem umas caixas com Bíblia, não tem? Tá na cozinha. Corre lá rapidinho, pega para mim. 2, 4, 6. É umas Bíblias com